Olá, sejam bem-vindos de volta à nossa análise de A Sociedade que Não Precisa de Donos. Para quem está acompanhando, a gente já mergulhou fundo nesse projeto de civilização e a cada capítulo a mesma lógica se repete, e é uma lógica bem radical. Exatamente. Tudo começou com aquela ideia, né? De que o dinheiro como a gente conhece corrompeu o sistema, porque ele não mede o que realmente importa. O nosso tempo de vida. O nosso tempo de vida. E a partir daí, o texto vai redesenhando tudo mesmo. Pois é. Na nossa jornada até aqui, a gente viu os alicerces dessa sociedade onde o tempo vira a única moeda real. Exploramos como essa premissa muda tudo. A economia, a vida em comunidade naquelas células de 25 mil pessoas e até a educação, que culminou com aquela imagem forte, né, dos jovens construindo as próprias casas e a um custo baixíssimo para a sociedade. Um custo de apenas 26 minutos do dia de trabalho de cada cidadão, para ser exata. É um número que choca, né? E ele se baseia na eliminação de tudo que não gera valor real. E a cada passo a mesma pergunta surge. Será que esse designer radical ele realmente funciona na prática? Hoje, o teste é o mais difícil de todos. Vamos analisar o capítulo 7, que entra de cabeça num dos sistemas mais complexos e, convenhamos, quebrados do mundo: a saúde. A questão é, essa mesma lógica pode curar um sistema que o próprio texto diz que está em estado terminal? É a grande promessa do capítulo. Ele já começa com uma frase que dá o tom da conversa: a saúde está doente. É um ponto de partida que a gente ouve muito, né? A ideia de que a saúde virou um negócio. Mas a análise vai além do clichê, certo? Qual é o exemplo que mais te chocou nesse diagnóstico? Olha, o que realmente impacta é como os exemplos se conectam para mostrar uma lógica perversa. O texto cita o documentário Cico, do Michael Moore, sabe? Sei. Sobre os planos de saúde americanos. Isso, que mostra o absurdo de pessoas pagando uma fortuna e mesmo assim tendo tratamentos negados, só para proteger o lucro da seguradora. Isso já é revoltante por si só, mas o texto escala, né? Muito. O caso que virou símbolo dessa distorção é o de Martin Crowley. Ele comprou a patente de um remédio vital, o Daraprim, e da noite para o dia aumentou o preço de $13 para $750 por pílula. Nossa! Um aumento de mais de 5.000%. Exato. Ele fez isso simplesmente porque podia, porque o sistema permite que o lucro esteja acima da vida. E isso não é um caso isolado. O texto menciona terapias gênicas que custam fortunas, como a Zolgensma, que chega a R$7 milhões aqui no Brasil. Acesso a isso é praticamente impossível para 99,9% da população. Fica claro que a vida tem um preço, e ele é altíssimo. Exato. Mas o diagnóstico mais profundo, e talvez o mais assustador, é sobre o ciclo vicioso que alimenta essa indústria. A análise conecta a pobreza com o estresse crônico. E esse estresse leva as pessoas a buscarem fugas, como álcool e, principalmente, alimentos ultraprocessados. Alimentos que são baratos, acessíveis e, vamos ser honestos, viciantes. Projetados para serem viciantes, assim como o cigarro era. E esses alimentos geram as doenças crônicas que são a galinha dos ovos de ouro da indústria farmacêutica. Diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. O texto usa uma ironia sombria, dizendo que essas doenças criam clientes fiéis que a indústria farmacêutica adora. É devastador. A conclusão é que, neste sistema, os donos não lucram apenas com o nosso tempo de trabalho, mas literalmente com a nossa doença e a nossa morte. Com um cenário desses, a gente espera uma lista de novas políticas e investimentos bilionários em hospitais. Mas a virada no texto é que a cura não está no novo remédio. Ela está na própria fundação da sociedade que já foi construída nos capítulos anteriores. Essa é a parte mais interessante. A solução não é uma política de saúde, mas uma consequência do design social. O texto chama isso de vacinas sistêmicas,
que já estariam embutidas no dia a dia das pessoas. Vacinas sistêmicas, gostei do termo. Como assim? Que vacinas são essas? Se a sociedade elimina a pobreza e o estresse financeiro por design, ela já aplica a principal vacina contra a ansiedade e a depressão em massa. Se a alimentação é local, sem agrotóxicos e de alta qualidade, você vacina a população contra uma série de doenças crônicas. Faz sentido. É atacar a causa, não o sintoma. Exatamente. E a lista continua. Ar e água puros, porque a poluição é proibida. O fim dos acidentes de trânsito, porque não existem carros particulares. Tempo de sobra para fazer exercício, para o lazer, para estar com a família. O fim da pressão social por status e consumo. Cada um desses elementos do design da sociedade funciona como uma barreira natural contra as doenças. Ou seja, o foco muda 100%. Em vez de um sistema desenhado para tratar a doença, temos um sistema desenhado para gerar saúde. Isso. O texto até cita um dado da OMS que diz que a atenção primária, a prevenção, pode resolver de 80% a 90% dos problemas de saúde. E é exatamente aí que a proposta se ancora. A prevenção se torna a base de tudo, e não um discurso vazio. Essa ideia de vacinas sociais é poderosa, focar na causa em vez da consequência. Mas a realidade é que acidentes acontecem, as pessoas adoecem por outros motivos. Uma sociedade sem hospitais ou médicos parece uma utopia frágil. Como que o texto lida com a parte inevitável da doença, o tratamento em si? Aí entra a arquitetura do sistema de atendimento, que é pensada em 3 níveis. E sempre com a mesma lógica. Resolver o problema o mais perto possível de casa. Ok, vamos ver essa arquitetura. Qual é o primeiro nível? O nível 1 é a saúde primária, a clínica do bairro. Cada bairro de 4.000 moradores teria uma, a poucos minutos de caminhada. Ali você teria o básico: clínicos gerais, pediatras, exames simples, vacinas e um centro dos 1000 dias, que é um lugar especial para acompanhar gestantes e bebês desde o início. A porta de entrada, super acessível. Isso. Certo. O médico de família que a gente tanto ouve falar, mas funcionando de verdade. E se o caso for mais sério? Aí você sobe para o nível 2, a clínica da célula, que serve os 25.000 habitantes. Lá o buraco é mais embaixo. Urgência 24 horas, especialistas como cardiologistas, ortopedistas, dermatologistas e equipamentos para exames mais complexos. A maioria dos problemas se resolveria aí. Entendi. E para os casos realmente graves, tipo um câncer ou uma cirurgia cardíaca? Esse é o nível 3, a saúde terciária. Aqui o modelo propõe uma célula-estado especializada. É um complexo gigantesco que atenderia uma população de cerca de 1 milhão de pessoas. Teria um hospital de ponta com 200 leitos, centro cirúrgico de alta tecnologia, uma faculdade de medicina para formar os próprios profissionais e a parte mais disruptiva de todas. Que seria? Laboratórios próprios para fabricação de medicamentos. Espera, produzir os próprios remédios. Isso quebra completamente com o sistema atual. Qual é a lógica por trás disso? A lógica é simples: quebrar a dependência e o poder de cartel das grandes farmacêuticas. A proposta é que essa célula produza genéricos de alta qualidade, vacinas, insulina, tudo o que for essencial, seguindo protocolos abertos da OMS e da comunidade científica. Isso elimina o lucro, as patentes abusivas, o marketing e traz o custo do remédio para o seu valor real de produção. Entendi. A mesma lógica de eliminar intermediários que a gente viu na economia e na educação, agora é aplicada à saúde. O que me leva à pergunta de sempre: a conta fecha? Quanto custaria manter essa estrutura toda? E aqui, de novo, o número apresentado no texto desafia a nossa intuição. O cálculo final é que todo esse sistema de saúde, dos 3 níveis, custaria o equivalente a 13,52 minutos 13,52 minutos do dia de trabalho de cada pessoa ativa. Para um pouco, vamos voltar nesse número. 13 minutos e meio por dia. Isso é menos tempo do que muita gente gasta decidindo o que assistir à noite. O texto realmente sustenta que esse é o custo total de um sistema de saúde universal e de ponta. Soa quase inacreditável. Parece mesmo, mas a justificativa está no que o autor chama de eficiência radical. O custo é absurdamente baixo porque o sistema elimina tudo que consome recursos, mas não gera saúde. E o que seria isso? Primeiro, some toda a burocracia de planos de saúde, seguros, sistemas de cobrança, impostos. Desaparece.
Segundo, some todo o gasto com marketing farmacêutico e lobby político. Terceiro, e mais importante, some o lucro dos acionistas das farmacêuticas, dos hospitais, das seguradoras. É uma fatia gigantesca do custo atual que simplesmente deixa de existir. Ainda assim, só eliminar o lucro e a burocracia parece mágico demais. Como que a conta fecha de forma tão radical? A prevenção sozinha explica essa diferença brutal? A prevenção é uma parte enorme da equação. Menos gente doente significa menos demanda por cirurgias caríssimas, tratamentos de longo prazo. A produção própria de medicamentos é outro fator gigante, quebrando o cartel de preços. E por fim, o custo é dividido por toda a sociedade. Não é um plano que você paga sozinha. O tempo de trabalho de todos contribui, então o impacto individual é diluído até se tornar esses 13 minutos. Ok, a parte física do sistema parece bem amarrada, embora radical. Mas e a saúde mental, que é uma das maiores crises que a gente vive hoje? O argumento aqui é que, novamente, a cura vem do design social. Em um mundo sem o medo constante da sobrevivência financeira, sem a solidão das grandes cidades, sem a pressão por consumo, a principal fonte de sofrimento mental é removida. Certo, mas e os transtornos que ainda existiriam? Nesses casos, a abordagem seria o oposto da medicalização em massa que a gente vê hoje. O foco seria em terapias comunitárias, círculos de escuta, arte, esporte e, acima de tudo, em reconectar a pessoa a um senso de propósito e comunidade. Eu li uma nota no texto sobre isso que me chamou muita atenção. Não há antidepressivos na farmácia da célula. Isso é meio radical, não? Qual é a ideia por trás disso? Sim, mas tem um asterisco importante. A nota explica que os medicamentos seriam usados sim, mas apenas em crises agudas, para estabilizar um paciente. Eles não seriam vistos como a solução de longo prazo. A verdadeira cura, segundo o texto, viria do fortalecimento do tecido social. Ter tempo, ter significado e ter com quem contar. Então, no fim das contas, a grande virada de chave do texto é essa. Saúde não é algo que você compra ou recebe de um sistema. É o resultado natural de como a sociedade está organizada. É uma consequência, não um serviço. Perfeito. Você resumiu a essência do capítulo. A saúde deixa de ser um privilégio ou um negócio para se tornar o estado padrão de uma vida digna. É impressionante ver como, de novo, a resposta para um problema gigantesco volta para os mesmos princípios. Pois é, o que mais impressiona é essa consistência. Não importa o assunto, seja economia, educação e agora saúde, a proposta do texto sempre volta para aquela mesma base. Descentralizar, eliminar intermediários e o lucro, e usar o tempo de vida como uma medida real de valor. É tudo amarrado. Ao remover o lucro da equação da saúde, o sistema se realinha com o seu único objetivo que faz sentido: manter as pessoas saudáveis. A reflexão que fica, e que já é uma ponte para o próximo capítulo do livro, é: se esse modelo consegue, no papel, resolver educação e saúde de forma tão eficiente, como ele lidaria com outro problema crônico mundial? A moradia. Seria possível abrigar dignamente os quase 10,3 bilhões de pessoas que o planeta deve ter? E ainda fazer isso de forma sustentável? É algo para a gente pensar. Hey!